Olá, alunos, bem-vindos então a mais uma aula e agora nós vamos discutir os estudos do meio nessa nossa unidade 4, que é a última unidade que vocês têm para realizar a leitura. Façam a leitura dessa unidade porque é bastante importante realizar todas as leituras de todas as unidades. Em especial agora, vamos discutir então os meios, o estudo dos meios, a perspectiva midialógica de Marshall McLuhan. O McLuhan destaca o fato em que o meio é a mensagem, porque o meio é que configura e controla a proporção e a forma das ações e associações humanas. Então, quando nós paramos para falar dos estudos do meio na perspectiva de Marshall McLuhan, que era um teórico também das teorias da comunicação, agora canadense, o McLuhan vai chegar e vai dizer assim, olha, o meio é a mensagem. Por que o meio é a mensagem? Laís, me dê um exemplo para eu entender essa frase tão confusa, O meio é a mensagem? É assim, quando vai lançar um grande filme no cinema, por exemplo, o Avengers, e aí teve o lançamento do filme e você assiste de casa do seu celular, o que você acha? Você acha bom assistir um filme assim? Você acha que teria diferença você assistir em um cinema, com uma tela grande, com som estéreo? Seria diferente? Pois é. Este é o exemplo de que o meio é a mensagem e isso faz toda a diferença, Então, o meio pelo qual você consome uma informação faz toda a diferença e é isso que o Marshall McLuhan vai nos dizer. Seguindo então, para McLuhan, o efeito de um meio se torna mais forte e intenso justamente porque o seu conteúdo é um outro meio. A TV, por exemplo, envolve as pessoas, seu efeito é controlar a atenção, não pelo fato do aparelho televisor, mas sim pelo conteúdo que está sendo transmitido. E ele separava os meios de comunicação em meios quentes e meio frio. Isso significa que meios quentes eram cinema, rádio, fotografia, exige grande participação da audiência para a compreensão da mensagem. Já o meio frio, televisão, os efeitos de um meio quente ou frio servem para controlar até mesmo sentimentos ou a percepção sobre um fato. Recrutam vários sentidos simultaneamente e disponibilizam menos informações, exigindo a intervenção do espectador para interpretar e completar livremente os vazios deixados pelas mídias, ao passo que os meios quentes não fomentam a imaginação, pois já comunicam de forma explícita e intensa. Então, por exemplo, ele entendia meios quentes de comunicação, aqueles que eram compreendidos assim, por um público que ele sugeria que era mais inteligente. Já os meios frios, olha, esse aqui, as pessoas que assistem esse programa televisivo aí, é tudo, digamos assim, cabeça oca. E o Marshall McLuhan, você vai encontrar no YouTube vídeos dele e tem entrevistas dele dizendo a diferença entre o rádio e a televisão. Ele considerava que o público do rádio era um público mais intelectual, era um público mais culto, era um público que tinha mais paciência de ouvir, de refletir. Já o público da televisão, esses não. Esses querem assistir aqueles programas de domingo à tarde, só de entretenimento, querem conteúdo mastigado, O Marshall McLuhan também pensava desta forma, pouco parecido com o Adorno, Pois é. Então, para compreender esta visão do Marshall McLuhan sobre os meios, inclusive tem um referencial teórico do McLuhan na nossa unidade, O homem e as suas extensões, os meios de comunicação, é bastante importante a gente enfatizar que o Marshall McLuhan ele foi um teórico canadense que dedicou toda a sua vida a estudar então os meios quentes, os meios frios de comunicação e a dizer assim, olha, este público é pertencente a um meio frio, este público é pertencente a um meio quente, assim como está bem descrito aí na unidade para que vocês possam acompanhar. Então não deixe de fazer a leitura. E dando continuidade, vamos discutir agora uma outra teoria da comunicação relacionada também aos estudos do meio. Não sei se vocês já tinham ouvido esse termo antes,
educomunicação. É a teoria da escola latina, né, aqui da América Latina, que então surgiu para estudar as teorias da comunicação. Então, para vocês observarem, fazermos uma retomada, olha só. Lá na unidade 1, nós discutimos então a comunicação, né, como um meio que margeia todas as áreas do conhecimento interdisciplinar. Segunda unidade, falamos do Mass Communication Research, esse movimento que abrigou as teorias da comunicação num período entre guerras. Na terceira unidade, nós falamos sobre as teorias da comunicação na perspectiva da Escola Europeia da Teoria Crítica. E agora, nessa quarta unidade, Laís, tem alguma teoria crítica, né? Tem alguma teoria da comunicação? Tem alguma teoria da informação que surgiu do Brasil? Então agora eu apresento para vocês o que nós temos na escola latina. Cada uma tem uma particularidade, né? Os americanos estavam focados qual era a influência que eles tinham na sociedade, como a comunicação impactava aquele indivíduo. Os europeus estavam preocupados com a reflexão, né? Com a teoria crítica. Olha, vai com calma que essa mídia vai te convencer de tudo e vai querer te vender tudo. E a escola latino-americana? Afinal de contas, o que ela vem trabalhar? E os latinos-americanos, né, os nossos teóricos, olha só que eu vou apresentar para vocês aqui. Entre eles, Martim Barbeiro, Armando Mattelart, Guilherme Orozco e uma fase até mais recente, Paulo Freire, entre outros não menos importantes. A perspectiva dos estudos da comunicação na América Latina culmina na teoria da educomunicação, que segundo Jesus Martim Barbeiro, as sociedades latino-americanas têm produzido gerações de pesquisadores em comunicação preocupados com problemas sociais e comprometidos com soluções políticas. Na verdade, precisamos que as escolas passem a educar os cidadãos para as mídias, pois é a educação midiática que formará cidadãos emancipados que sabem reconhecer fake news e saibam diferenciar opinião de fatos. Então, o que acontece? Na escola latino-americana, esses teóricos, eles pensaram assim: olha, a escola, ela sofre uma grande influência dos meios de comunicação e nós consideramos que os indivíduos aqui na América Latina, eles são muito influenciados pelos meios e as escolas não aproveitam isso. Então, eles começaram a criar uma reflexão de que é importante que a escola faça uma interface com os meios de comunicação para educar indivíduos. Ou seja, eles entendem que o indivíduo tem que ser educado desde o seu período escolar para compreender os meios de comunicação. Assim, nós teremos cidadãos mais críticos, mais reflexivos, né? E que não vão estar à mercê de qualquer anúncio, de qualquer ideia. Então era isso que os teóricos da escola latino-americana pensavam. E essa interface entre os meios de comunicação e a escola é chamada de educomunicação pelos nossos pesquisadores então latino-americanos. E aqui eu trago para vocês um dado, né? 67% dos jovens do Brasil não sabem distinguir fatos de opinião. Este é um relatório da OCDE, Leitores do Século XXI, desenvolvendo habilidades de alfabetização em um mundo digital. Não me venha com realidade, eu já estou cheio de crenças. Pós-verdade, referente às circunstâncias nas quais os fatos objetivos têm menor peso ou são ignorados na argumentação, declaração ou persuasão, em detrimento das emoções e crenças pessoais. Então, olha só, pessoal, que importante. 67% dos jovens estudantes brasileiros não sabem diferenciar fatos de opinião. É por isso que a escola precisa integrar os meios de comunicação e a escola para formar esses cidadãos mais críticos, reflexivos e compreendendo esses meios de comunicação. Por exemplo, a questão da pós-verdade num ambiente pandêmico. Você tem uma vacina e aí você diz assim, olha, eu não vou tomar a vacina porque eu não acredito. Então, a partir de uma crença sua, se contrapondo com um fato que é verdade, né, no caso da vacina, poder combater uma doença, então nós temos a pós-verdade, um outro problema, né? E agora, para concluir, os teóricos, né, eles também reforçam muito a importância do pensar por si só. Olha só que interessante essa frase para a gente poder fechar.
Gente livre significa gente capaz de saber ler a publicidade e entender para que serve, e não gente que deixa massagear o próprio cérebro, gente que seja capaz de distanciar-te da arte que está na moda, dos livros que estão na moda, gente que pensa com a própria cabeça e não com as ideias que circulam ao seu redor. Jesus Martim Barbeiro, né? Então, um grande comunicador, e eu encerro agora esta aula dizendo para vocês, façam a leitura da nossa unidade e até a próxima aula.